Dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano. Bora lá para mais um conteúdo? Nós estamos no capítulo 6, tá bom? Brasil, República Nova. Lembra que eu já tinha comentado com vocês sobre a ascensão de Vargas, né? Que vem de encontro à política do café com leite, o voto do cabresto, né? Lembra? Uma eleição em São Paulo, né? A cada 4 anos em São Paulo, depois Minas Gerais. São Paulo apoiava um candidato de Minas Gerais. Quando, nos antecessores de 1930, o governo do Washington Luiz, né, o governo de São Paulo, ele tinha sido prejudicado pela revolta, pela queda das bolsas de valores de 1929. Então, os paulistas acreditam que, como o café foi prejudicado, a safra de café foi prejudicada, então que eles não deveriam apoiar novamente o governo mineiro, um candidato mineiro, e sim candidatar apoiar a candidatura de um candidato paulista, tá? Então eles vão eles vão apoiar o candidato paulista. Isso vai gerar um desconforto com os mineiros, né? Os mineiros não vão deixar isso barato, vão se organizar na Aliança Liberal, que vai lançar a candidatura de Getúlio Vargas com o paraibano João Pessoa como vice. Só que nesse todo o processo, o Vargas ainda não era bem conhecido, então ele não vai conseguir chegar até o poder, ele vai perder as eleições, porque ambos os lados vai ter fraude, tá? Se eu tenho o voto aberto, e eu tenho o voto do cabresto, né, que são os coronéis, tudo, que vai oferecer muitas vezes, vai ameaçar os seus eleitorados para que votarem nos seus candidatos, se não fizeram, ou ameaçam de morte, ou várias situações. Então, ambos os lados acabam fraudando as eleições. Só que um fato vai acontecer, o vice, João Pessoa, ele acaba sendo assassinado por motivos pessoais. Só que o que acontece? O partido do Vargas, a Aliança Liberal, ele vai usar isso como opressão dos partidos paulistas, tá? E até esse momento ele vai falar assim, opa, peraí, fomos prejudicados, mataram meu vice, e vai fazer aquele levante. Aí Vargas consegue, após um levante, ele consegue chegar ao governo em 1930. Então esse primeiro governo é chamado de governo provisório, de 1930 até 1934, tá bom? Nesse primeiro período, o Vargas ele vai organizar a Câmara, ele vai colocar vai tirar todos os candidatos, né, todos os governadores das capitais, e ele vai colocar assim, né, que vai ficar conhecida, a Revolução não reconhecia direitos adquiridos, ou seja, os políticos eleitos anteriormente não eram confiáveis para o presidente Getúlio Vargas. Então ele vai tirar esses políticos, tá bom? O que ele vai criar? Ele vai criar o Conselho Nacional do Café, que é para facilitar a economia do café nesse primeiro momento, tá? Durante a guerra, 1914 a 18, ocorreu um aumento na industrialização do Brasil. Contudo, no final do conflito, grandes potências como a Inglaterra e Estados Unidos passaram a fornecer novamente seus produtos. E o incidente industrial do Brasil não estava apta a aguentar a concorrência, tá? Então eles produziram muito, estava na Primeira Guerra Mundial e foram produzindo. Só que ao fim da Primeira Guerra Mundial, todas as demais potências europeias, ela volta a manter a sua economia. E esse café sobressalente, ele não vai ter saída, tá bom? Então ele vai colocar em 1906 o Convênio Taubaté. O Convênio Taubaté ocorreu na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, em fevereiro. Os cafeicultores, preocupados com o café excedente, em funções das grandes colheitas, desejavam que o governo de Minas Gerais e São Paulo e Rio de Janeiro se comprometesse a comprar e armazenar esse café, o excedido com preço mínimo determinado por eles. Assim, o preço alto ficaria garantido para os produtores e os governos assumirem o prejuízo. Então, aqui o que eles queriam? Que eles comprassem o café deles, para que ele não ficasse com esse café sobressalente, mas que eles pagassem o preço mínimo deles, né, para eles não perder totalmente essa safra, tá bom? Durante o governo Vargas, foi criado o Conselho Nacional do Café, que visava diminuir os efeitos da crise e das novos rumos da economia brasileira. Suas principais decisões foram queimar milhares de sacas de café,
diminuição das áreas de cafezais, incentivam a policultura e o desenvolvimento da indústria brasileira, tá? Então, dentro desse governo, ele vai fazer a queima desse café e vai diminuir, acabando com a policultura, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o desenvolvimento da indústria, tá bom? Só que acontece, dá para governar sem uma Constituição? Ele prometeu uma Constituição e não foi isso que ele fez, tá? Não teve essa Constituição. Aí você tem o Levante de 1932, que é a Revolução de 30. São Paulo já estava ali, né, a elite paulista, já estava toda ali com Vargas bravo, porque Vargas tinha ganhado, os candidatos dele não tinham ganhado, e porque ele tinha tirado os governadores da cidade. Não tinha colocado interventores que fosse paulista. Aí os paulistas falaram, opa, peraí, vamos botar para quebrar, vamos brigar com Vargas. Logicamente, em 32, não vão ganhar? Não. Não vão chegar a lugar nenhum? Não. Vai sair mais de 600 pessoas prejudicadas, mortos, feridos nessa situação. Vargas ganha e, por assim por diante, ele vai deixar. Em 1932, ele coloca o Código Eleitoral, né? O governo Getúlio Vargas prometeu conquista de direitos aos trabalhadores brasileiros, tais como as promessas que deveriam contemplar a toda a população negra, por exemplo, além de compartilhar as péssimas condições de trabalho e salários baixos com a maioria da população, ainda sofria com a falta de qualificação profissional e a discriminação. Apesar das promessas, o governo varguista, cerca de 10 mil negros ingressaram na luta paulista e compuseram a Legião Negra. Dessas, cerca de 2 mil eram filiados à Frente Negra Brasileira, a FNB, importante instituto do período que lutava por melhores condições para esse segmento da população. Tá? Ele cria as normas trabalhistas, né? Vai prometer melhores situações aos trabalhadores, mas a gente sabe que na realidade não vai ser isso que vai acontecer, tá bom? Aqui ele também vai, no início do século XX, as mulheres passaram a lutar pela participação política e com vários países surgiram movimentos sufragistas. E esse movimento é clamado pelo direito das mulheres, o sufrágio, ou seja, ao voto, tá? Então aqui também no governo Vargas, elas vão conseguir o direito de votar, tá bom? Logicamente, no norte já vai ter esse direito desde 1927, alguns estados vão aderindo gradualmente a esse processo, mas só que a participação feminina nas urnas só recebeu maior expressão a partir da década de 1970, tá bom? Na página 28, tem Organizando a História, tá? Aqui agora a gente vai falar sobre o governo constitucional de 1934 a 37. Vargas, prevendo que ele poderia perder as eleições ou alguma situação, ele cria, né? Ele vai criar uma constituinte, determinou que em 34 o presidente da República seria escolhido pelo voto direto, sabendo que seria eleito para um mandato de 4 anos. Somente a partir de 1938 o presidente voltaria a ser eleito por sufrágio universal, tá? Que aí teria outra eleição, e nessa outra eleição de 38 ele não poderia participar, porque ele já estava no poder há algum tempo. Como era esperado, Getúlio Vargas elegeu-se facilmente, iniciando um novo mandato como presidente constitucional do Brasil. Diante da diversidade de interesses das classes brasileira e da influência do fascismo e do nazismo que vinha da Europa, surgiram 2 grupos que desejavam participar da política brasileira: a Ação Integralista Brasileira, AIB, e Aliança Nacional Libertadora, ANL, tá bom? Lembra, né, que quando eu falei pra vocês que o Vargas, ele meio que apoiava o governo fascista e o governo nazista, tá bom? Aqui eu não vou falar muito sobre as 2 alianças não, tá bom? Eu vou falar sobre o Plano Cohen, tá? Lembre desse nome, cai muito em prova, cai muito em qualquer situação que vocês forem fazer, concurso, alguma coisa, sempre cai pedindo sobre o Plano Cohen. De acordo com a Constituição de 34, em 38 deveria ser realizadas umas eleições presidenciais e o candidato não faltava. Getúlio Vargas fingia levar a sério as eleições, porém nos bastidores preparava um golpe para continuar no poder. Em novembro de 37, um suposto, né, plano socialista foi descoberto. Que coisa, né, gente? Olha,
Getúlio Vargas fez o pronunciamento à população em 10 de novembro de 37, no qual afirmava que o país corria um perigo, que é viver em revolução socialista. A população ficou assustada. As forças armadas ficaram de prontidão e Vargas ofereceu-se para salvar a pátria, livrando-os de terríveis vermelho, a serviço de Moscou. Garoto esperto, né? Atualmente, é consenso que tudo não passou de uma farsa. O plano comunista foi forjado com desculpa para que as eleições de 38 fossem suspensas e Getúlio Vargas continuasse na presidência agora com mais poderes, tá bom? Porque ele vai fechar tudo. Ele vai acabar com tudo para poder criar o Estado Novo, que vai de 37 a 45. São 8 anos de governo, tá? Dentro desse regime do Estado Novo, Vargas colocou em prática uma forte intervenção do Estado na economia. Foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia da Vale do Rio Doce e o Conselho Nacional do Petróleo, ao qual tinha o objetivo da exploração do combustível, até então totalmente importado. Paulatinamente, o país ia sendo dotado de infraestrutura básica, essencialmente para a produção de bens de consumo. O governo procurou manter o movimento operário sob tutela do Estado, pondo fim à autonomia sindical, em 1º de maio de 1943. O presidente ortogou a consolidação das leis de trabalho, a CLT, que assegurava uma série de conquistas para a classe trabalhadora. Apesar disso, a CLT era autoritária, inspirando na legislação italiana de Mussolini, pois proibia a greves e limitava a ação dos sindicatos, tá bom? Ele foi ali, vamos te dar, eu dou com uma mão, mas eu puxo com a outra, segurando, mantendo o equilíbrio, para ele não perder totalmente os poderes. Aqui, ele vai ficar conhecido como pai da nação, né? Vai ter aquele aclamante da população por ele, mesmo com tudo isso, tá? Tudo isso que ele vai fazer. Nesse período, ele vai por fim, a fim de alavancar o crescimento econômico, Getúlio Vargas implementou uma política de integração nacional. Para tanto, era preciso incluir todas as etnias aos povos que participavam da força da identidade nacional brasileira. A política varguista também almejava controlar todo o território do país, especialmente as fronteiras, tá? Então ele vai trazer a bandeira do nacionalismo, tá? Ele também que vai colocar nos livros didáticos, né? Ele vai formular novos livros didáticos que traga a figura de Dom Pedro, que traga a figura de Tiradentes, dos heróis nacionais. Então ele vai trazer essa bandeira do nacionalismo para dentro do Brasil neste primeiro momento. Ele vai criar em 1940 o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, tá? Um documento visava realizar pelo presidente Getúlio Vargas ou encorajar uma ilha de Bananal. Os objetivos da visita eram dois, enaltecer a figura dos indígenas, estabelecer o programa de marcha para o oeste. Tá? A mesma coisa dos Estados Unidos, a marcha para o oeste, ganhar mais território, tá? Isso aqui, ele vai colocar assim, a figura do índio vai destacar, mas o índio também não vai ter tanta liberdade assim também não, tá? Ele inaugura algumas situações, né, que são os museus dos centros culturais, sobre essa população. Contudo, vale lembrar que, apesar de tudo, a política de valorização dos indígenas, os desejos, a cultura desses povos não foram respeitados, tá bom? É uma valorização um pouco assim, com mentiras, tá? Até aqui, ok? Vamos lá? O departamento, o DIP, o sistema de propaganda, ele vai mais ou menos ser parecido com o do Benito Mussolini, tá? Ele cria a Voz do Brasil, onde todos os dias o presidente ele tem acesso a essa população, ele faz pronunciamentos. Então aquela população que não sabe ler nem escrever, ele vai conseguir chegar até esse cidadão sem ser pelo meio da imprensa. Vai ser uma política autoritária, tá? Ele vai reprimir a imprensa, qualquer meio de comunicação que não seja somente o DIP, ok? Portanto, que é um sistema bem ditatorial mesmo, tá? E o Brasil vai para a Segunda Guerra. Mesmo Vargas sendo adepto do fascismo e do nazismo, ele acaba participando da Segunda Guerra, porque o navio brasileiro ele é atacado e vários soldados acabam morrendo nesse ataque, porque eles estavam levando produtos para
para a Inglaterra, tudo, e acaba sofrendo esses ataques. Aí o Brasil acaba indo para a Segunda Guerra Mundial. Aí começa o seguinte levante. Se o Brasil ele está indo ao lado dos Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética para acabar com os alemãos e italianos, que são os movimentos fascistas, nazistas e fascistas, e agora? Como é que esse governo vai permanecer? Se ele está apoiando a guerra, está apoiando os aliados, e agora? Como é que ele vai se manter no poder? Então, o Eurico Dutra, ele ameaça. Ele fala, olha, você vai ter que fazer a renúncia, né? Você vai ter que abandonar o poder, senão os próprios militares que apoiaram ele no golpe de 37 acabam falando para ele, não, então agora você tem que sair. Ou você sai, ou nós iremos falar que o plano Cohen foi uma farsa. Então, eles ameaçam entregar Vargas, ameaçam entregar tudo isso que foi feito de errado, né, no plano de Getúlio Vargas, para ficar no poder mais 8 anos, né? Na realidade, no contexto geral, ele ficou 15 anos na primeira etapa. Ele volta depois, mas isso é papo por uma outra hora, tá bom? Ele acaba voltando uma segunda... um tempo depois, né? Ele dá aquela pausa e volta depois, tá bom? Então aqui, galerinha, até aqui vamos parar por aqui, tá bom? Fazer a atividade da página 35, o que já conquistei. Espero ter ajudado vocês. Até mais. Beijocas. Tchau, tchau. Até mais.